É, né? Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco, né, sobre esta partida que vai acontecer hoje às 19 horas, né? O Flamengo enfrenta o Peñarol no Maracanã, jogo de ida, quartas de final da Libertadores da América. O Flamengo bastante modificado, muitos jogadores aí lesionados, né, como é o caso de Cebolinha, já passou por cirurgia, assim como também Pedro, né? O mais recente agora, no caso, foi o atleta Luiz Araújo. Muitos jogadores desfalcam o Flamengo nessa partida muito importante. Só que tem que deixar de lado essa história de jogadores que não podem jogar, agora tem que trabalhar com o que tem. E Tite já esboçou a equipe do Flamengo que enfrenta logo mais o Peñarol pela Libertadores da América, né? E tem uma modificação aí que vem chamando a atenção, a saída de Léo Ortiz da equipe. Será que de fato Léo Ortiz merece sair da equipe? Mesmo jogando bem, mesmo não sendo em sua posição, o jogador tem atuado de maneira positiva no meio de campo, mas mesmo assim o treinador prefere colocar o seu volante de origem, que no caso é Pulgar, e tira o jogador Léo Ortiz, né? Léo Ortiz, que é zagueiro de origem, tem atuado no meio de campo devido, né, às lesões de jogadores, como também, né, não vivendo uma boa fase, como é o caso de Alan. O Flamengo prefere colocar um zagueiro improvisado que vem jogando bem na posição, a colocar Alan, que na minha opinião sequer deveria estar no Flamengo nesse momento. Vamos torcer que o Flamengo faça uma reformulação de elenco e alguns atletas saiam. Mas o torcedor rubro-negro está muito chateado diante dessa situação. Léo Ortiz, que é um jogador que tem dado muitos passes decisivos contra os adversários, foi sacado da equipe, né? Não dá para entender. Jornalista questiona Tite por esboçar time do Flamengo sem Léo Ortiz para jogo contra o Peñarol, né? Esse é o destaque aí do site Coluna de Fla, que traz essa indignação sobre a saída de Léo Ortiz do Flamengo na equipe de hoje contra o Peñarol. Eric Pulgar deve começar como titular na função de volante em time do Flamengo contra o Peñarol. O treinador Tite esboçou o time do Flamengo que irá enfrentar o Peñarol na atividade desta quarta-feira no CT Ninho do Urubu. Dentre as escolhas, o comandante rubro-negro indicou que Léo Ortiz será reserva. Desse modo, no pré-jogo do Coluna do Fla, o jornalista Rodrigo Lima questiona a escolha do treinador não começar com camisa 3 entre os titulares, e eu concordo plenamente. É claro que Eric Pulgar é titular absoluto e pode até ser questionado essa mudança. Só que Léo Ortiz tem jogado até melhor do que Eric Pulgar. Tem tido mais passes decisivos do que Eric Pulgar. Então, cadê a meritocracia, né? Que o treinador Tite sempre frisou em suas coletivas de imprensa. Se o jogador está bem, por mais que ele não seja daquela posição, tem que colocar para jogar. E hoje Léo Ortiz vai fazer falta sim no meio de campo, pode ter certeza. Não dá para entender esse meio campo do Flamengo. O Tite sempre vem dizendo que o campo fala. E no momento, o campo está falando que Léo Ortiz é o melhor jogador para ser colocado na função de volante no Flamengo. No momento, Ortiz está na frente de Everton Araújo, de Eric Pulgar. O campo não está falando, mas sim gritando que Léo Ortiz tem que ser titular. Léo Ortiz foi contratado no início do ano para reforçar o sistema defensivo do Flamengo. No entanto, em meio às lesões de jogadores, o zagueiro acabou sendo utilizado mais à frente, fazendo a função de volante. Essa posição, inclusive, o atleta tem conhecimento, visto que começou dessa forma nas categorias de base. Fazendo um recorte dos 2 últimos jogos do Flamengo, Léo Ortiz atuou como volante contra o Bahia e Vasco. No duelo contra o time baiano, foi dos pés do camisa 3 que se iniciou a jogada, que terminou no gol de Arrascaeta. Já no Clássico Carioca, o atleta fez dupla de volância com Eric Pulgar. Já para o jogo contra o Peñarol, o treinador Tite sinalizou a mudança no meio de campo do Flamengo. Com o retorno de La Cruz, o comandante optou por colocar o uruguaio na vaga de Léo Ortiz. Desse modo, o camisa 3 fica como opção no banco de reservas
como opção no decorrer do duelo. Então, o provável Flamengo para enfrentar o Peñarol logo mais é Rossi no gol, Varela na lateral direita e a dupla de zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda permanece Alexandro, que fez a sua estreia contra o Vasco e vai continuar no time titular. Eric Pulgar entra no lugar de Léo Ortiz. De La Cruz e Arrascaeta e Gerson formam o trio de meio campista. Gonzalo Plata e Bruno Henrique são os dois atacantes do Flamengo, os responsáveis aí por atacar o time adversário, né? Com a lesão de Luiz Araújo, Gonzalo Plata agora ganha uma chance no time titular do Flamengo. Flamengo e Peñarol acontece às 19 horas, horário de Brasília, desta quinta, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. Desse modo, o Coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, né? E, portanto, Flamengo escalado, o Flamengo tem que ir para cima do Peñarol e, acima de tudo, conquistar um resultado convincente. Um placar que não seja de no mínimo 2 gols, o Flamengo terá dificuldade no jogo de volta na próxima semana. Então, apesar dos jogadores que estão machucados, apesar de toda situação divergente que o Flamengo enfrenta nessa temporada, o nosso Mengão tem que ir para cima, né? Tem jogadores qualificados e investiu pesado para isso, então não pode dar mole, né, ao Peñarol hoje no Maracanã. Frisamos o seguinte: o Flamengo precisa vencer por no mínimo 2 gols de diferença, né? Aí sim o Flamengo vai mais tranquilo para o jogo de volta. Se isso não acontecer, o Flamengo, né, vai ter que enfrentar o Peñarol na casa do adversário, né, tendo que não perder. Então isso é muito complicado. Então é isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Iremos deixar o link dos canais utilizados aqui na descrição como forma de créditos. E já pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento.